Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje, como a gente já tá chegando no finalzinho de 2024, eu resolvi mostrar pra vocês todos os meus favoritos e os meus odiados desse ano. Mas não os livros ainda, porque esse é um canal de livros, então vai ter um vídeo especificamente só pra eles. Se vocês têm aqui tem uns meses, vocês já devem saber que eu já fiz esse vídeo na metade do ano, pra marcar as coisas favoritas de lá, e aí depois fazer um vídeo no geral. Eu não acho que foi uma boa ideia, porque muitas das coisas que eu mencionei lá eu vou ter que mencionar aqui, porque continuam sendo muito boas ou muito ruins. Então, se você já viu aquele vídeo, você levou um pequeno spoiler, ou um grande spoiler, ainda mais pra parte das músicas. Porque música é um negócio complicadíssimo pra mim. Eu só ouço os mesmos 5 artistas o ano inteiro. Saiu o Spotify Wrapped esses dias e era muito claro quem estaria no meu top 5, porque eu só ouço a mesma coisa. Então eu não teria muita coisa pra mudar de falar aqui. Então assim, já falando óbvio, Chappell Roan. Tanto o The Rise and Fall of the Midwest Princess, quanto só a música mesmo, Good Luck Baby, são favoritaças esse ano. O meu Spotify Wrapped é muito engraçado, porque meu top 5 são só músicas dela, e eu descobri ela, tipo assim, em abril, maio desse ano. Eu já fiquei obcecada, as músicas são muito boas, tem uma vibe muito gostosa. Agora eu já acostumei mais com elas, mas eu sempre lembro a minha reação, como eu me senti quando eu ouvi Good Luck Baby a primeira vez. São músicas incríveis. A Chappell é uma artista incrível, muito talentosa, criativa, com vontade também de fazer músicas diferentes. Ela vai lançar um próximo álbum em breve, eu acho. E aí já tem The Giver e The Subway, que são músicas que não são lançadas oficialmente, mas ela já performou em shows e no SNL, se não me engano. E também são músicas muito boas. Então, sei lá, ano que vem eu acho que ela vai estar aqui também, porque eu, sei lá, gosto muito dela. São músicas perfeitas. Se você, de algum motivo, por algum motivo, de alguma forma, não ouviu as músicas dela até agora, vão ver. Também tem o EP Boy, do Luke Hemmings. Ele tem uma vibe muito mais calminha, etérea, eu acho. Mas eu curto muito, eu gosto muito do Luke. Ele canta muito bem, ele compõe muito bem. Eu só gosto muito das músicas, gosto muito de ficar ouvindo, elas são mais tranquilas. Não sei, só me agradam muito. E aí, por outro lado, a gente tem o Blood on the Drums, do Ashton Irving. Eu lembro que quando eu gravei a primeira parte desse vídeo, eu falei, acabou de lançar uma música dele chamada Straight to Your Heart. E essa música faz parte do álbum, que foi lançado, o quê? Um mês depois? E pô, apesar de eu não ouvir tanto quanto o Boy, e só a comparação é porque o Ashton e o Luke são da mesma banda, que é minha banda favorita, inclusive. Então só por isso que eu tô colocando um lado a lado. Apesar de eu não ouvir tanto quanto o Boy, o Blood on the Drums é muito bom. O Ashton, ele é um baterista cheio, então tem muita bateria muito forte nas músicas. Esse é o segundo álbum solo dele. Primeiro ele lançou o Super Bloom, que aí eu vou ser sincero, eu não gosto muito, não me pegou, mas o Blood on the Drums eu acho infinitamente melhor, muito bom. É muito gostoso de ouvir, ainda mais se você gosta de música com muita bateria. E com muita energia também, esse álbum tem uma energia incrível. Também, obviamente, tem o The Torture Poet Department, da Taylor Swift. Gente, é óbvio, eu sou fã dela, eu vou... Sei lá, muita gente não gosta, mas eu gosto da vibe, eu acho. Eu gosto das músicas, eu gosto da produção do Jack Antonoff e do Aaron Dresner também. Eu também gosto muito das letras. Pô, a Taylor escreve muito bem, eu acho que isso já é um conhecimento normal, assim. No momento eu tô meio cansada, já ouvi demais, mas eu amei muito o álbum. A experiência de ouvir ele dia 19 de abril, quando ele lançou, de madrugada, virada de sono, e aí do nada, 2 da manhã, avisar, ai, tem mais uma segunda parte do álbum, e ficar até 4 da manhã acordada, também conta pra essa experiência, porque foi muito legal. Mas no geral também eu acho um álbum muito bom, que no mínimo do mínimo eu gostei muito. E também tem um álbum que não foi lançado esse ano, apesar que o The Rise and Fall of the Midwest Princess também não é desse ano, mas eu tô falando do Five Sauce Five do 5 Seconds of Summer, que diferente do da Chappell, eu ouvi quando ele lançou, não é só que eu conheci esse ano. Porque o negócio é o seguinte, o álbum lançou em 2022, se não me engano. Só que eu ouvi a primeira vez, eu achei ele muito fraquinho, muito sem graça, e aí eu demorei pra ouvir de novo. E aí, não sei porquê, esse ano eu comecei a ouvir muito mais dele e ele foi crescendo de uma forma absurda pra mim. Talvez 2022 só não fosse a vibe que eu tava, de ouvir aquelas músicas e realmente gostar, e agora o santo bateu das músicas, talvez. Mas esse álbum cresceu muito, muito, muito pra mim. Comecei a gostar muito dele. Antes eu achava ele extremamente fraco, talvez o mais fraco da banda, mas ouvindo agora ele é
muito perfeito. Não perfeito, né? Tem umas músicas meio older, assim. Ele é muito claramente deles, da época em que eles estavam. No show que eu fui deles, eles não cantaram muito, porque aí eu reconheço, são músicas que tocando ao vivo não são tão legais assim, não tem muita bateria, é muito mais um pop mais leve, talvez. Não é necessariamente o que eu gosto pra eles, mas eu gostei muito do álbum, revisitando e fica cada vez melhor. E aí, é basicamente isso de música. Não tem música que eu não gosto, porque se eu não gostar da música eu só largo, eu ouço uma vez e vou. E aí, ok, tem o novo álbum do Kendrick e o novo álbum do Tyler, The Creator, que eu quero muito ouvir. Ainda não ouvi porque eu fico enrolando e não ouço, mas são dois que eu quero muito ouvir, então quero deixar a menção honrosa aqui. E além disso, eu preciso relatar um crime. Ai. Que é, a Grace Abrams lançou um álbum que chama The Secret of Us, eu acho, não sei o nome do título. As músicas ficaram famosas no tipo... Irritaram no TikTok. Então tem vários edits que eu vejo com músicas dela. E a questão é, pelo menos nos edits, eu acho as músicas muito legais. Elas. Talvez porque elas têm um significado, pelas cenas que estão escolhendo pra passar, mas eu acho muito legal. Só que aí acontece em casos de, por exemplo, That's So True, que a ponte eu acho muito, muito boa, dá vontade de, sei lá, levantar e pular junto. Ela anima, sabe? E aí eu vou ver a música inteira e é ruim. As outras eu acho que eu não ouvi inteiras. Só That's So True, porque eu gostei tanto da ponte que eu queria ouvir inteira. Mas... é um caso de música que só funciona no TikTok. Porque eles pegam a única parte boa. Muito boa, por sinal. Eu não sei como é que consegue a música fazer isso aqui, e aí aqui, e aí aqui de volta. Mas só pra mencionar que eu gostei de trechos das músicas novas da Gracie Abrams. Nunca imaginei que eu fosse falar isso. Agora de séries. Também não vão ter muitas piores, porque se eu já não gosto da série no primeiro episódio, eu largo. Vocês vão ver que as piores que vão estar aqui são casos muito especiais. Ao mesmo tempo, eu só anoto as séries que eu vejo no TV Showtime, então é meio difícil de eu lembrar as séries que eu fui ver esse ano. Mas eu tentei fazer um compilado, que eu espero que tenha capturado as melhores e as piores que eu vi esse ano. Olhando aqui, eu acho que eu vi muita série boa e eu coloquei muitas nas melhores. Eu acho que eu só vi série melhores, talvez, esse ano. Não teve muita série, tipo assim, The Good Doctor, The Resident, que eu colocava só pra passar o episódio e pá. Mas enfim, melhores. Obviamente, a gente tem a nova temporada de Abbott Elementary. Eu vi tudo que lançou até agora. Eu não sei, não tenho que explicar, eu só gosto muito. Já mencionei Abbott em 2 vídeos do canal, tenho quase certeza. E eu amo a série. Ela conta a história dos professores dessa escola pública, se não me engano, nos Estados Unidos, e eles navegando o dia a dia, as relações entre eles, a relação com os alunos, como lidar com os alunos. É muito divertido, é muito bem escrito. A Quinta Brunson faz a Janine Tiggs, que é a personagem principal, mas ela também é a roteirista e idealizadora da série. E ela é muito boa, pô, não tem o que falar. Ela traz um humor muito maravilhoso pra série, não... Sei lá, eu não sei como descrever, além de... é muito engraçada. Assistam. Mais uma série de comédia, que aí é um pouco diferente, é Only Murders in the Building. Não sei, eu acho um humor sórdido, por causa das coisas que acontecem, porque Only Murders in the Building, agora já na 4ª temporada, ele conta da Mabel, do Oliver e do Charles, porque eu esqueci o nome do Charles, mas conta a história dos 3 que se aproximam porque ocorreu um assassinato no apartamento deles e eles vão investigar. Ao mesmo tempo, eles criam um podcast para irem narrando os descobrimentos que eles vão acontecendo sobre esse assassinato. Cada temporada é um assassinato, agora a gente chegou na 4ª temporada, que tem uma dinâmica de set, de filmagem, de cinema também. Me deixou obcecada com a série também. Eu tava, toda semana, eu ficava feliz, acho que era terça-feira, porque eu sabia que ia ter um episódio novo. E eu fiquei muito triste quando acabou, porque aí eu ia ter que esperar um ano de novo pra ver a série novamente. Eu acho ela muito boa, porque de certa forma ela é meio camp. Ela é exageradíssima em certos pontos, tem personagens excêntricos, e eu acho muito engraçado nesse ponto, e ao mesmo tempo é uma coisa que me cativa. Eu gosto muito de obras camp, obras exageradíssimas assim, então é uma coisa que me deixa muito feliz assistindo. Esse ano eu também vi Heartstopper, que eu fiz um vídeo inteiro falando sobre, então nem vou me demorar aqui, mas é a história do Nick e do Charlie se relacionando, e aí os amigos deles em volta. Uma série muito boa, fofinha. Essa temporada é um pouco mais pesada, porque vai lidando com temas mais sérios, mas continua muito boa. Eu também esse ano terminei de assistir Young Royals, que saiu a 3ª temporada esse ano, sendo justa, mas eu não tinha visto nem a 2ª temporada, quando ela tinha lançado,
Então esse ano eu praticamente maratonei, vi a segunda e a terceira. E apesar de eu achar que as duas são piores que a primeira, eu acho que eles perdem tempo com algumas coisas, desconstroem coisas muito importantes que tem na primeira, é, colocam muitos problemas. Eu ainda gosto muito. Eu acho muito carismática. Eu gosto que não é estadunidense, então já tem coisas que me agradam mais. E não sei, é só mencionar aqui. Também teve o Doc que eles fizeram depois, que é fofinho e tal. Não tá mencionado nos filmes, mas é uma série fofa de ver. E agora por último, mas definitivamente não menos importante, das melhores séries que eu vi esse ano, eu infelizmente tenho que colocar uma série da Marvel. Vou pintar um cenário aqui pra vocês. 2021, eu tinha acabado de fazer minha maratona de filmes da Marvel, porque eu não conhecia nada. E aí veio Endgame e eu falei, tá, sei lá, vai que vale o hype, eu vou ver todos os filmes, eu assisti todos. Decidi que eu ia ver as séries também, que eu ia finalmente acompanhar esse universo. E decaiu desde então, eu já larguei essa ideia. Mas começo de 2021, a gente teve a série WandaVision, que talvez seja a segunda melhor série da Marvel. E ela conta a história da Wanda, sei lá o quê, mas tem uma personagem importante, que é a Agnes, que depois a gente descobre que na verdade é uma bruxa centenária chamada Agatha Harkness. E aí, uma personagem que era pra ser só uma coadjuvante engraçadinha, por causa do roteiro, mas também muito por causa do carisma e da atuação da Catherine Hahn, que é a atriz que faz ela, fez com que a personagem ficasse tão famosa que ela pedisse uma série spin-off. E é aí que a gente chega em 2024 com Agatha All Along, ou Agatha Desde Sempre em português. A gente segue 3 anos depois do final de WandaVision, e eu não sei o quanto eu posso dar de spoiler, porque é spoiler da série, mas a gente encontra a Agatha, e aí a gente tem um personagem novo, feito pelo Joe Locke também, então tem Heartstopper e Agatha aqui, de melhores do ano. A gente encontra a Agatha e o personagem do Joe Locke encontra com ela, e ele fala que ele quer entrar na Estrada das Bruxas. Eu vi tudo em inglês, então eu não sei como é que é em português. Mas ele quer ir para essa Estrada das Bruxas. A Agatha conhece e ela vai levar ele contra a vontade, porque a Agatha tem essa coisa de ser uma anti-heroína muito legal. E aí eles montam um coven e vão atrás dessa Estrada das Bruxas, porque no final você consegue a glória, aquilo que você tanto procurava. E o personagem do Joe Locke procura alguma coisa, mas a personagem da Agatha também procura. E cara, eu não sei o que dizer. Eu lembro que eu descobri essa história, essa série, por causa do TikTok. Eu sabia que existia ela, gostando muito de WandaVision. Eu conhecia a Agatha e eu sabia que ia ter uma série dela. Mas eu não esperava que fosse assim. Eu não tava animada pra ver. Sendo muito honesto, eu fiquei animada pra ver porque um dia eu entrei no TikTok, apareceu um edit de duas personagens e eu fiquei. Aí eu lembro que eu mandei pra minha amiga falando, pô, mano, a Marvel não faria isso. E aí, na semana seguinte, eu abro o TikTok, a primeira coisa que eu vejo é um vídeo de uma pessoa chorando, não chorando, mas tipo assim, surtando, com a legenda X mais Car, não entendi nada. Aí eu passo pro TikTok seguinte, é um edit do mesmo casal, e elas quase se beijando. Aí eu falei, pô, entendeu? E então, eu vou ser honesta, isso que me motivou pra ver a série. Mas eu acho ela a melhor série da Marvel até o momento. Acho que nenhuma série vai passar essa, porque Marvel, né, galera? Não tem o que fazer. Essa série é muito boa. Os problemas que eu tenho com ela são justamente por ela ser uma série da Marvel. E ela tá aí pra setar novos personagens pro futuro. Então, às vezes, ela desfoca da Agatha, que é o elemento mais importante da série. Mas, pô, ela é muito boa. O roteiro, em sua grande maioria, é muito bom. Também é da Jack Schaefer. A produtora da série é a mesma de WandaVision. Eu já achava a produção e o roteiro da série de WandaVision muito boa, então agora pra Agatha a gente passa. E também é maravilhoso. O dinheiro que eles tiveram pra fazer essa série foi um guaraná e uma coxinha. Então tem uma coisa muito charmosa de ser muito efeito prático. Eu valorizo muito efeito prático e depois lançaram um documentário de como foi fazer a série e você vê o quanto coisa foi construída lá. O Caminho das Bruxas mesmo é inteiro feito. E você vê no documentário todo mundo falando de como tudo foi pensado. E como é uma coisa física, é muito mais fácil de você lidar, sabe? E aí, eu acho que essa é a melhor série da Marvel até o momento, porque diferente de WandaVision, eu gosto do elenco. Porque assim, enquanto WandaVision tem uma história muito comovente sobre o luto e muito bem feita, mano, a gente tem que ver a Elizabeth Olsen e principalmente o Paul Bettany fazendo os personagens. E, pô,
enquanto eles fazem personagens legais, me tira muito eu ter que simpatizar com eles. Enquanto em Agatha All Along a gente tem a Patti LuPone, sabe? Pô, é um elenco completamente diferente, um elenco que se encaixou de uma forma que acontece poucas vezes. E eu acho ele muito carismático, sei lá, muito envolvente. Eu vejo gente falando, pedindo uma segunda temporada, e até certa forma eu também quero. Mas se não vai ter esse elenco tão forte, todas juntas, eu não sei o quanto vale a pena. Então, não sei porque eu botei essa parte negativa, mas Agatha All Along definitivamente tá nas minhas melhores do ano. Eu preciso mencionar também uma série notável desse ano, que eu mencionei no vídeo da metade do ano, mas que é Grey's Anatomy. Agora, na segunda parte do ano, ela voltou com a 21ª temporada, a primeira parte da temporada, e, mano, Grey's Anatomy é aquela coisa, ela virou uma série, ok. O que me faz colocar aqui é toda a trama da Jules e da Mika. Porque assim, alguns spoilers dessa temporada, mas assim, 21ª temporada, galera. Não existe mais spoiler de uma série quando tá na temporada 21. Enfim, eles tinham pouco tempo pra desenvolver as duas como um casal, porque a Midori Francis queria sair da série. Eu tinha muito medo que fosse uma coisa, ok. Mas com o que eles tinham, com o tempo que eles tinham, acho que desenvolveram uma coisa muito legal. As duas também estão muito entregas ao papel. Elas estão realmente querendo fazer isso. A Dwight Kane como a Jules tem um olhar de coração partido que funciona muito pra personagem nesse ponto da história. Também elas terem sido tão bem construídas nas outras temporadas ajuda. Que faz... A história que vem antes cria uma dinâmica muito mais legal porque tem aqui. Então, o que eu tenho de positivo realmente é muito mais a parte da Jules e da Mika. Da Mika principalmente porque a Jules tá muito mais como casal até o momento. E a Mika era muito mais personagem. Toda a trama dela e o que levou ela a ir embora. Os últimos episódios são realmente bons, considerando o Grey's Anatomy atual. Então eu acho que elas definitivamente são o ponto alto da temporada. Ao mesmo tempo que eu preciso mencionar, depois do episódio 7, que foi o penúltimo que saiu até o momento, eu quis rever algumas coisas de Grace, porque eu achei o episódio 7 muito bom, em questão de desastre, mas eu queria lembrar como é que era, sabe? E aí eu revi os 2 episódios da bomba, os 2 episódios do tiroteio e o episódio musical. E assim, o musical é zoeira. É piada, é muito engraçado. A cada 2 minutos alguém começa a cantar. Tem tipo 40 músicas em 40 minutos, é muito engraçado. Mas os 2 da bomba e os 2 do tiroteio são... Eu não consigo descrever o quanto são TV. Me lembrou o porquê que Grey's Anatomy, nos primeiros anos, era uma série que ganhava Emmy. Era uma série, sei lá, o roteiro era muito bom. Os episódios da bomba, que são na segunda temporada, ainda são de 2006. Então puxa um negócio que eu valorizo muito em cinema, em qualquer coisa que a gente pouco tem agora, que é valorizar o silêncio e dar tempo para as ações acontecerem. Eu fiquei muito feliz vendo isso, ao mesmo tempo que eu vi um roteiro muito bom, atuações ok. O fato de ter menos personagens ajudava, porque a gente podia focar em coisas muito menores, ao mesmo tempo em que os personagens que estavam em sideline, assim, também faziam coisas que ajudam a avançar o plot. Não é igual agora que a gente tava tendo o negócio da Mika e do Nava cortava o Owen brigando com a Ted, sabe? Tem essa grande diferença, mas não sei, tinha um carinho a mais pra fazer a série. Era o segundo ano, ainda estavam animados, eles estavam sendo... Tinha muita tensão, audiência muito maior. O episódio da bomba são os 2 episódios com mais audiência de Grace, se não me engano. Então me deixou muito feliz. E aí os do tiroteio, eu acho que perde um pouco dessa coisa do silêncio, valorizar o tempo. Mas são os 2 melhores episódios de Grey's Anatomy que existe até hoje. Talvez os 2 melhores episódios de série procedural que existem até hoje. Tipo assim, séries médicas, tudo isso. Eu acho 2 episódios muito competentes. Eles tinham muito personagens nesse momento, mas eles usam todos de uma forma inteligente. E eles conseguem encaixar a história deles dentro do negócio do tiroteio. E eu lembro do que acontece depois. Vários personagens têm que lidar com o trauma do que aconteceu. E aqui nesses episódios a gente tem morte de personagens que a gente não liga. Mas, por exemplo, eu tava chorando. Assim, eu acho que é a 4ª vez que eu revejo esses episódios. Eu estava chorando quando eu vi a morte do Percy. Porque ela sempre me pega muito, porque ela foi muito bem feita. Sei lá, eu acho que Grace entra muito nos notáveis por causa de Jules Mika, beleza? Mas também porque eu revi quando era uma época de ouro, que era tudo muito bem feito. E as piores... Lembra que eu falei que eu não vejo muita série ruim porque começou, eu já larguei, e então teve um motivo bom pra eu ver as séries ruins? Então, a primeira é a série do Manual de Assassinato para Boas Garotas.
Eu fiz um vídeo tem pouquíssimo tempo, não deve ter nem um mês, que eu lancei o vídeo falando sobre a série e sobre como ela me frustrou em quase tudo. Eu só não diria que ela é uma série, nossa, horrorosa por causa do elenco. Eles realmente estão querendo fazer uma coisa cativante, apesar de não funcionar, porque a direção dessa série e o roteiro é péssimo. Mas ela tá aqui. Se é complicado eu falar isso, imagina a próxima. A segunda série ruim que eu coloquei desse ano é a série de Percy Jackson. Sobre essa eu preciso argumentar menos ainda, porque se você voltar pro começo do ano no canal, eu fiz um vídeo batendo episódio por episódio, lendo o livro e vendo o episódio, fazendo uma comparação completinha de tudo que aconteceu. Eu também fiz um vídeo com a minha amiga falando, tipo assim, tem 1h20 aquele vídeo, eu acho. A gente analisando o que a gente achou da série como adaptação, se eu não me engano. E também a gente voltou com o nosso podcast, que se chama Acampamento Meio Cérebro, em que a gente fez 3 ou 4 episódios comentando também da série. E aí, ok, enquanto eu acho o episódio final bom, enquanto eu acho a escolha do elenco boa, eu acho que a série falha em quase tudo. O elenco pode ser bom, mas ele é bom e ele tem a ver com os personagens fora dessa série. Porque a série faz um roteiro mas tão fraco, que faz com que as personalidades dos atores também seja suprimida para um roteiro nada a ver. A direção também é extremamente sem graça. Até dos episódios melhores, ela não consegue entender qual que é o humor de Percy Jackson, qual que é o tom. E aí, eu acho que eu coloco ela em piores e não em notáveis, porque a onda que surgiu, ainda mais por causa do Rick Riordan, a gente tem que chamar atenção pra isso, a onda que surgiu de enaltecer essa série ruim só porque ela é fiel aos livros me irrita num nível incompreensível, porque essa é a série, é a prova cabal de que você pode fazer uma adaptação boa, só que ser uma série, um produto de entretenimento terrível. Se você entra nessa série só querendo se divertir, você não conhece Percy Jackson, nem de nome, você só viu na Disney Plus e vai assistir, se você começa a ver e você continua o episódio seguinte animado, você é uma pessoa muito feliz. Você é uma pessoa que tem uma visão muito positiva das coisas, porque essa série não anima de forma nenhuma. Agora eles vão ter a segunda temporada e eu espero que eles consigam ouvir o feedback e mudar. Por enquanto, Percy Jackson 1, segunda pior série de 2024, pra mim. O que me dói falar, tá? Porque eu comecei a esperar essa série quando eles anunciaram, 2021. E eu comecei a ler os livros em 2019. Então, pô, eu tinha uma expectativa. É triste ver isso. E agora, por último, mas não menos importante, os filmes. Eu queria fazer um vídeo separado, igual eu faço com os livros, e falar de todos os filmes que eu vi esse ano. Só que eu vi 126 filmes, então não daria certo, não tem como. Eu já separei uma lista gigantesca aqui de filmes, então seria meio problema. Eu vou ter que passar rápido porque tem, tipo assim, 20 melhores filmes, alguma coisa assim, porque eu gostei de muita coisa esse ano. E começando com os melhores. Titanic, eu já falei no primeiro vídeo, não tem que explicar. Borons, falei no outro vídeo, e eu acho que eu falei no vídeo de 2023 também. É um dos meus filmes de comédia favoritos. Eu tenho um apreço muito grande por ele. Comecinho do ano eu assisti 3 vezes seguidas. Tipo assim, eu lembro que eu vi Bottoms um dia, Nosferatu no outro, Bottoms depois. Também tem Nimona, que eu fiz um vídeo inteiro falando sobre ele. Um filme lindo. Não ia ganhar melhor da animação no Oscar, mas merecia também pela história. A HQ é legal, mas o filme é muito melhor. The Holdovers, um filme que eu vi por causa do Oscar. Queridinho novo de Natal. É um filme muito lindo. Eu acho muito legal a técnica, que faz parecer que ele é dos anos 80 mesmo, que ele foi gravado na época. Ao mesmo tempo que ele é triste, ele traz o negócio da nostalgia por um tempo que você não viveu. Anatomia de uma Queda, outro que eu vi por causa do Oscar, e formou o meu par de favoritos com The Holdovers. Esse, nesse caso, porque o roteiro é esplêndido. Nossa, eu não tenho palavras de um roteiro tão bom quanto esse. Meu melhor filme no Oscar 2024. Sociedade dos Poetas Mortos, que engraçadamente eu vi pela primeira vez esse ano. Inteiro, pelo menos, ou que eu me lembre, alguma coisa assim. Não tenho o que falar, gente, é um filme lindo. Eu chorei, eu fiquei feliz, eu não sei. Eu acho um filme importante, é um clássico por um motivo, ele é amado por um motivo, e ele tá nessa lista por um motivo. Aí a diferença. Depois eu vi Rivais, que é o primeiro filme do Luca Guadagnino que eu genuinamente gostei. Ele tá lançando Queer, já, tipo, semana que vem, se não me engano.
O que é engraçado porque são 2 filmes num ano. Espero que eu goste desse também. Mas o ponto aqui é Rivais, que é um filme ótimo. Eu acho que o Luca, ele entende o tom que ele tem como diretor, que é um diretor meio camp, mano. Eu acho que encaixa muito com o estilo de direção dele e finalmente virou um filme bom. É um filme que eu gosto muito, a música é maravilhosa, os atores estão ótimos, o roteiro também é muito legal. Tem discussões sobre esse filme até hoje, o que me faz entender mais ainda o quanto ele é um filme bom e ele merece totalmente estar aqui. Mudando de novo o clima e pesando um pouco ele, a gente tem a I Saw the TV Glow, que aí eu sei que não é um filme tão decisivo assim, tem muita gente que não gostou. Eu entendo que não é pra todo mundo, não é. Eu fico suando como se fosse uma pessoa, sei lá, se achando muito cult, tipo, esse filme eu amei, mas não é pra todo mundo, né? Nem todo mundo é inteligente igual eu e gostou. Não, não é isso, apesar de eu ter falado e poder ter soado assim. Sei lá, é um horror diferente e você pode se relacionar com coisas diferentes. Quando eu assisti, eu achei meio. Mas quanto mais eu penso nele, mais eu amo esse filme. E eu acho ele muito sensível e usando terror pra lidar com terrores da vida real. Eu acho um dos melhores filmes de 2024. Não diria que ele é um terror. Se você for assistir, tem que ter a expectativa. Não é um terror, não vai ter jumpscare, não vai ter nada assim. Mas é um filme intenso e muito bom. Esse ano também eu assisti pela primeira vez Aliens, os 2 estão aqui. E aí eu vi Alien Romulus. E eu coloquei os 3 juntos porque são da mesma franquia, basicamente. Eu não tenho que explicar o que é Alien e Aliens pra vocês, né? Só Alien Romulus, que é uma sequência que se passa entre os 2, inclusive, que tem basicamente o mesmo formato de Alien. Só que, seguindo de tantos filmes que aparentemente são ruins, ter esse do nada, que é um filme bem competente e que pega muito o horror que tinha em Alien e muito da aventura que tinha em Aliens, faz ser um filme muito bom. E eu vi ele no cinema, fiquei muito feliz. A Substância também a gente conhece, eu vi, tipo assim, semana de estreia, eu acho. E, nossa, é um filme maravilhoso. Ele usa do horror, do body horror, pra falar de vivências femininas. E eu sei que tem gente que não gosta do final, que vira trashzeira, mas eu amo. E eu adoro a coragem da Coralie Fargo, eu acho que é o nome da diretora, de colocar uma coisa extremamente brega e trasheira no final do filme pra espantar essa galera que foi ver um filme querendo, como eu sou cult, eu vou refletir, sabe o quê? E não consegue aceitar uma coisa que não se leva a sério. Eu acho que eu amo muito, eu aprecio muito a parte da trecheira do filme. Eu gosto muito da crítica, acho ele maravilhoso. E não tem muito o que falar sobre ele que já não tenha sido falado da exaustão na internet. Agora, um que eu acho que ninguém falou, porque eu assisti ele na Mostra SP que teve, é um que se chama Familiar Touch. É um filme de 90 minutos, mais ou menos, que segue uma mulher tendo que ir pra uma casa de repouso porque ela tá, não começando, mas ela tá desenvolvendo demência, então ela tá perdendo as memórias dela. E é um filme tão lindo, é tão tocante, e ele é feito de uma forma tão boa. Sei lá, a melhor parte talvez seja o final, que parece que ele vai terminar de uma forma clichê, mas aí tem um corte e mostra a realidade, e faz o filme ser muito forte, muito bom. Definitivamente um dos melhores do ano. Deveria ser descoberto por mais gente. Então se vocês... Eu não sei onde vai ter, talvez na Reserve Movision dê pra ver, talvez. Mas se vocês quiserem dar uma chance, vocês não vão se arrepender. Eu pareço uma maluca, cara. A mudança de tom, aí eu coloco o Exorcista, porque é a primeira vez que eu vi. Que conta a história do Exorcista. É um filme maravilhoso. Talvez ele não tenha envelhecido tão bem em alguns aspectos, mas tipo assim, ele é anos 60, 70. Eu não vou ter a cara de pau de olhar aqui e falar que alguma coisa foi mal feita. Ele é o blueprint de filmes de exorcista, que podem pegar alguma coisa e exagerar agora e parecer melhor, mas esse é a base de tudo e ele é maravilhoso. Ainda na pegada de terror, eu vi um filme trecheira, mas assim, muito trecheira, porqueira, dos anos 70, 80, do Japão, que se chama Hausu. Esse também é um filme que não é pra todo mundo. Você tem que entender que você tá assistindo um filme podre, praticamente. Ele é um filme trecheira com uma mensagem por trás que não é muito martelada, mas é só um comentário que tem. Eu acho que é o melhor tipo de filme trash que dá pra ter. E ele é muito zoado. Ele faz uso de tela verde de um jeito horroroso, o que aumenta a graça dele, a beleza dele. E eu não sei se eu deixo de recomendação, porque é muito provável que você não vai gostar. Você tem que estar mais acostumado esperando uma coisa meio... Meu Deus do céu. Mas definitivamente é um dos melhores que eu vi esse ano. Ainda preciso fazer uma justiça com Debs, que eu vi pela primeira vez em 2020, 2021. Eu dei 2 estrelas,
apesar de eu ter falado que é um filme muito bom. E aí, esses dias eu fui conversar com os meus amigos sobre filmes ruins que a gente adora, e eu mencionei Debs, porque apesar de achar muito ruim, quanto mais eu pensava nele, mais eu ia gostando, sei lá. Eu lembro que quando eu assisti eu também gostei, achei legal, mas eu achava muito ruim. E aí, no dia mesmo que a gente conversou, quando eu cheguei em casa eu coloquei pra ver. E eu era muito chata em 2020, sendo sincera. Óbvio, ele tem algumas coisas que são muito ruins, a tela verde é tenebrosa. O roteiro também é meio nada com nada, mas eu acho que uma coisa que eu não percebi em 2018, 2020, porque eu tinha 18 anos, é que ele tem um tom absurdo de camp. E eu acho que é igual a review que eu coloquei no Letterboxd, agora reavaliando ele, que se você não tem uma pessoa, uma suposta cineasta, futura cineasta, muito pretensiosa no seu ouvido, você consegue entender que ele não tá se levando a sério. E eu acho que era isso que faltava pra eu amar esse filme ser um dos melhores pra mim. Ele não se leva a sério em momento nenhum. Então, todas as coisas extremamente bregas, até o roteiro meio ruinzinho, até o CGI meio porquinho, encaixa aqui. Então, obviamente que Debs vai estar nessa lista. Só fazendo uma adição de última hora pro vídeo, ontem eu assisti Wicked e ele definitivamente tá nos meus melhores do ano. Eu não queria terminar esse vídeo sem falar de Wicked, mas eu achei que eu ia precisar. Mas finalmente consegui assistir. É um filme incrível, não tenho muito o que falar. Se você não gosta de musical, óbvio, você não vai gostar porque ele é um musical assumidaço. E também ele é só a primeira parte de um filme inteiro. Então, óbvio, tem um negócio de que personagens são subutilizados porque, nesse primeiro momento, você só precisa se apoiar neles para depois acontecer as coisas com eles e você sentir. Óbvio, tem esses problemas, mas eu acho que no geral tá incrível. Todo mundo que tá nessa produção tá fazendo tudo com o maior carinho do mundo. Você vê, você entende, você sente que eles realmente estão querendo fazer. A Ariana Grande dá pra ver que é o papel da vida dela. O tanto que ela tá dando sangue. A mesma coisa pra Cynthia Erivo, tá? É só porque as personagens são muito diferentes e dá pra ver o quanto a Ariana tá sendo diferente dela, tá sendo engraçada e tal. Mas as duas estão incríveis. A Cynthia em Defying Gravity é animal. Na real, todas as músicas, tá tudo muito bom. Jonathan Bailey, de Fiero. O Ethan Slater, eu acho, de Bok. É engraçado porque aí foi no cinema a galera... Ai, não, esse cara não, sei lá o quê. Mas enfim, um dos melhores filmes do ano também. Novamente, é só pra quem gosta de musical. Mas é um filme que funciona muito bem. Se você conseguir passar por esse preconceito, você vai encontrar uma história linda, de uma história muito forte, com uma mensagem muito forte, que eu nem sabia que tinha, vou ser muito sincera. Você também vai encontrar números musicais lindos e artistas muito talentosos. Eu, pessoalmente, como muito theater kid, eu quero aprender a dança de Dancing Through Life, que é incrível. Tem aparições especiais, que eu levei muito bait, achei que não ia ter, e acabaram tendo. Mas é isso, Wicked definitivamente tá nos melhores do ano, tá aqui recomendado por mim. Quando chegar em streaming, vão ver. Quando chegar a parte 2 ano que vem, vão ver, porque eu vou ver também. Que, aliás, tem um mês, sei lá, que saiu, e eu fui quarta, de noite, no cinema, tava lotado. Fui com 2 amigos meus, a gente nem conseguiu sentar um do lado do outro, porque tinha muita gente. E a gente não tinha comprado ingresso, pequeno detalhe. Mas é um filme incrível. Vão ver. Definitivamente é uma recomendação. E é isso. Bora voltar pro vídeo. E pra fechar a lista de melhores como definitivamente o mais importante, obviamente não poderia de estar mencionando aqui o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. É um filme que tá tendo muita atenção atualmente por causa da campanha pro Oscar, talvez a Fernanda Torres vá ser indicada, melhor filme internacional, melhor atriz, tudo isso mais. Mas mesmo se não tivesse todo esse burburinho, ainda é um livro não. É porque tem um livro, eu comprei pra ler, ainda não li. Mas é um filme tão, não sei. Ele conta sobre a história da Eunice Paiva. É a nossa história, eu não sei o quanto eu posso falar sem vocês considerarem como spoiler. Mas ele conta a história da Eunice Paiva e ele obviamente fala sobre a ditadura militar, que é uma ferida aberta que a gente tem no nosso país. Além dele ser muito bem feito, a Fernanda Torres está animal atuando nesse filme. O Selton Mello maravilhoso também do Rubens Paiva. As crianças também, meu Deus do céu, os jovens também estão ótimos. Esse filme também tem a função de resgatar a memória. A gente não pode esquecer e nunca diminuir os horrores que aconteceram nessa época no nosso país, para não ocorrer a chance de acontecer de novo. Então, eu acho que, ainda mais pela época desse filme, dele ser lançado, ele é extremamente importante, além dele ser extremamente lindo. Eu fui assistir no Reag Belas Artes, tipo assim, segunda-feira, 1 da tarde, eu cheguei 10 para 1, eu acho, alguma coisa assim,
porque eu tava na aula, mas eu achei que não ia encher. E tinha uma fila. Era assim, 70% da sala preenchida. Então assim, já fala muito sobre o quanto a galera quer ver esse filme. Eu acho que se ele fosse ruim, não teria tanta gente assim. Depois de, sei lá, 2 semanas de lançamento. Não teria tanta gente querendo ver. Mas também ver numa sala cheia. Chegou no final, tinha uns momentos em silêncio que eu só ouvia a galera atrás de mim fazendo tipo... de estar chorando com o filme. E foi chegando ainda mais pro final. No final, ainda por cima, no letreiro final, eu tava chorando junto. É um filme muito tocante, muito sensível, muito importante, que eu acho que todo mundo tem que ver. Não só quem é brasileiro, principalmente quem é brasileiro, mas quem não é também. Ano que vem, se não me engano, vai sair a versão do filme minissérie na Globoplay. Vou querer ver também, tenho um pouco de medo. Também vou ler o livro. Sei lá, essa história me pegou muito. A forma que Walter Salles contou ela também, muito boa, muito boa. Eu acho que eu não consigo fazer jus ao que é esse filme, como ele é. O Gaveta fez um vídeo sobre ele, então, se quiser uma pessoa mais eloquente do que eu falando mais sobre esse filme, tem o vídeo dele também. De piores, a gente já começa com Slenderman, conta a história do Slenderman. Madame Teia, todo mundo já conhece, conta a história da Madame Teia. A gente tem Música, que é um filme da Prime Video, que é o Rudy Mancuso, eu acho, e a Camila Mendes. Ai, gente, pra mim ele tá nos piores porque você vê que o Rudy Mancuso, que faz o personagem principal, ao mesmo tempo é o roteirista, ao mesmo tempo é o diretor, dá pra ver que ele tem um amor muito grande por que ele tá fazendo, e ele consegue fazer uma cena espetacular, que é aquela cena imitando um palco de cinema não, de teatro. Ele consegue fazer uma cena muito boa como aquela, mas ele não é tão talentoso como ator, ele é bem limitadinho. Ele precisava de gente limitando ele no roteiro e dando umas aparadas. E como diretor é onde ele tem mais potencial, mas também não tá no melhor momento dele. Então esse filme acabou, infelizmente, entrando pros piores pra mim. Aí a gente tem uma dobradinha de Luca Guadagnino, que eu já mencionei no outro vídeo, que é Até os Ossos, que é muito chato, eu queria dormir quando eu tava vendo. E pra ajudar, eu tava no noitão, que foi Rivais, Até os Ossos e esse terceiro. Não consegui dormir, apesar de já ter visto. Porque, mano, o áudio torando, a câmera na minha frente, sabe? Infelizmente não consegui dormir. E aí depois Melissa P, que é um filme nojento. Só isso. No outro vídeo eu discorri mais sobre ele, mas ele tenta ser um Christiane F. de uma forma um pouquinho diferente. Só que ele... Ai, é horrível, é um péssimo gosto. É um diretor que não sabia o que ele queria fazer, aparentemente. E se sabia, devia ir preso. É um filme horroroso, só isso. Depois a gente tem Toys of Terror, que, coitado, nunca era pra ele ser bom. Parece um filme da Lifetime. É um filmezinho de terror que eu queria ver só pra rir, e realmente é muito ruim. Vou defender pra sempre a tese de que se o casal fosse a mãe e a babá, a história narrativamente, que inclusive, considerando que já está no roteiro, faria mais sentido. E é engraçado porque aí, se você percebe isso, você vê como o roteiro é tão mal feito que ele não consegue notar essa... Não é nem sutileza, é uma coisa extremamente importante na história. Então, só horrível. Mas aí é só tipo, gente, o que vocês esperavam, né? Ai, mano, os filmes aqui. Meu Malvado Favorito 4. Eu fui ver no cinema por causa dos meus primos, eles queriam ver. Eu não tô cobrando esse filme algo que ele não é. Eu tô comparando ele com os outros filmes já da franquia. O primeiro pode não ser pra você. O humor talvez tenha ficado meio datado, mas ele tem uma história legal. A história do Vector querendo roubar a Lua é uma história criativa e diferente. E toda a história do Gru com as meninas é uma história da hora. Tem uma dinâmica muito interessante. Mas aí a gente vai nesse, chega nesse, o humor também é qualquer coisa. Tem elementos extremamente forçados, só pra vender Minion diferente. E aí a dinâmica do vilão é extremamente sem graça e não faz sentido. E a dinâmica da família é estragada, praticamente. E é basicamente por isso que eu tô colocando ele aqui. Eu acho realmente um filme muito ruim. Também tem É Assim Que Acaba, que eu já falei um monte em um outro vídeo, mas é só um livro que eu não li. É só um filme ruim, que aparentemente vem de um livro ruim também, que eu vou ler em algum momento. Eu também coloquei Feios, que eu nem quis trazer conteúdo, porque, gente, que história, hein? Eu vi gente falando que é uma adaptação ruim e que os livros são melhores. Sei não, hein? Feios conta a história de um futuro distópico em que as pessoas, quando chegam nos 16 anos, fazem uma cirurgia para se tornarem bonitas. Que na ponta do lápis pode parecer interessante. Eu pessoalmente achava Feios mais interessante quando eu não sabia o plot. E eu achava que tinha uma coisa a ver com cirurgia, mas que não era um futuro distópico. Esse filme também se deu muito mal no timing, porque ele é um precursor de filme distópico, livro distópico adolescente, porque ele é tipo 2006. Então
na época ele era inovador, mas lançando agora ele vira só mais do mesmo. E não é nem como se ele estivesse lançando junto da época de Maze Runner, Jogos Vorazes, pra ele só entrar no hype. Não, ele tá vindo depois no gênero que tá morrendo, fazendo as mesmas coisas de sempre, porque ele criou essas coisas. Então é um timing horrível, com um elenco meio feio mesmo. A Joey King, principalmente. Efeitos tenebrosos, roteiro ruim. Não tinha muito o que fazer. Eu também coloquei o curta, eu acho que é curta ainda, que se chama Fall Risk. Eu fui ver porque tem a Victoria Pedretti, e eu descobri depois que tem o Wagner Moura. É um curta, ele funciona na coisa de ser um recorte, pelo menos isso ele faz bem, só que eu acho que ele é muito mal executado, o roteiro nada a ver, tem uns negócios estranhos, eu só achei ruinzinho, eu fiquei muito decepcionada. E por último tem Strange Darling, que, nossa, não é necessariamente que ele é ruim, apesar de eu achar ele ruim, mas ele só me irritou infinitamente. Eu descobri esse filme por causa de um vídeo do Trecheira Violenta, em que eles estavam contando sobre esse filme, era uma review. Eu tava achando, tá, ok, é ruim, mas é só mais um vídeo deles que eu vejo um filme ruim e eu não quero ver. Só que aí eles começam a falar que é um filme extremamente pretensioso, e eles começam a dar detalhes de quanto é pretensioso, e eu, só vendo eles narrando, fui ficando irritada, inconformada, num nível tão grande que eu falei, tá, eu vou parar esse vídeo agora e eu vou ver o filme. Era tipo 10 da manhã. E eu fui e vi o filme e realmente é tudo o que eles falam. É um filme bonito, a gente não pode tirar isso. Ele tá bem atuado. A Willa Fitzgerald, que faz a personagem principal, ela... eu conheço dela desde Pânico, a série, e ela tá muito melhor que Pânico, o que não é difícil, mas ela realmente tá ficando melhor. Só que o filme é extremamente pretensioso, cara. Eu coloquei na minha review do Letterboxd. Ele é exatamente o tipo de filme que você veria feito pela pessoa mais insuportável da sua sala de cinema. A pessoa que você acha mais a pessoa mais pretensiosa. E isso me irrita num nível inacreditável. Eu odiei o filme por causa disso, mas também porque ele tem uma mensagem muito torta. Se vocês virem o filme, vocês vão entender. É porque é um plot twist, né? Mas enfim, é pretensioso, uma mensagem extremamente torta. Acho que não deveria ter sido feito nunca. E é isso, acabou pesando um pouquinho o clima, porque eu realmente odiei esse último filme. Aqui estão os melhores e os piores de 2024. Semana que vem a gente tem os melhores e piores livros de 2024. E aí a gente vai entrar numa pausinha. Mas por enquanto ainda tá tendo vídeo. Espero que vocês gostem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deem um like. Se inscrevam no canal, que vai me ajudar bastante. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. Se quiserem entrar em contato comigo em outras redes sociais, eu tenho Twitter, TikTok, Goodreads e Blue Sky. Não entro muito no Blue Sky, mas se mandarem mensagem eu vou ver e responder. E comentem também o que vocês acham, se vocês concordam com os melhores ou com os piores. Se vocês têm reclamações, também pode ser, mas recomendações baseadas em tudo isso que eu falei. E por hoje é só. Até a semana que vem. Tchau!